Hoje é quarta-feira, dia 13 de julho de 2022. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã que nos acompanham aqui no canal Inspiração de Vida. Como foi o seu dia? Tá preparado, tá preparada para ouvir a palavra de Deus? Então continue comigo, porque daqui a pouquinho nós vamos ter a nossa palavra da noite. Mas para começar bem a nossa noite, vamos para a nossa oração inicial. Esta oração é com base no texto de Mateus, capítulo 7, versículo 11, que diz: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Querido Deus, Pai de bondade, de graça e misericórdia, há muitas coisas que nós não conseguimos fazer na nossa limitação humana. Por isso, Senhor, nós apresentamos diante de Ti esses pedidos. Ó Deus, olhe para a nossa necessidade, olha para as nossas aflições, olha para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, que o Senhor intervenha e dê a sua graça, que o Senhor nos ajude a passar por todos os momentos de crise e que possamos sair vitoriosos em Seu nome. Senhor, nós te pedimos tudo isso em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Se você gostou dessa oração e quer ter aí no seu celular 30 orações exclusivas feitas pelo nosso querido Ney Santos, adquira agora o nosso livro digital Orações Milagrosas, por um preço de apenas R$ 9,99. Se essa quantia não afeta o seu orçamento, adquira já o seu livro digital. Para adquiri-lo, o link está na descrição desse vídeo. E agora deixa eu mandar um alô para algumas pessoas que têm deixado comentário aqui no canal. José Márcio de Moraes, Dulcineia Nascimento, Maria Castro, Maria José, Maria das Graças Souzas, Keila Jesus, Nalene Araújo, Solineide Souza. Vamos ver quem mais aqui: Maria Castro novamente, Paulo Cavalheiro, Raimundo Nascimento, Nádia Maria, Marciene Conceição, Elisângela Matos, Valquíria Nascimento, Solange Moreira e muitos outros que têm deixado comentário aqui no canal. Se você já fez o seu comentário, nosso muito obrigado. Se você ainda não fez, faça isso agora. Já aproveite e dá o seu gostei, se inscreva no nosso canal e vamos seguir agora para a nossa palavra da noite. Se você tem uma Bíblia por perto, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos do 1 ao 10. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer.
que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em uma terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cuja arquiteto e edificador é Deus. Se a gente seguir lendo o livro de Hebreus no capítulo 11 até o versículo 40, existem várias evidências de pessoas que passaram por um momento difícil e tiveram fé, e a fé os ajudou a vencer. Como é difícil a gente falar que tem fé. Eu acredito que é algo que não dá para mensurar. Você não consegue ver uma pessoa e dizer que essa pessoa é de grande fé, ou essa pessoa é de pouca fé, ou a gente mesmo avaliar a nossa fé. Apenas Jesus via naquele tempo as pessoas e era capaz de falar: ora, ô homem de pouca fé, ou mulher de muita fé, não é verdade? Mas o que eu aprendo com esse texto e com vários outros que tem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é que para conseguirmos ter vitória, êxito, superar obstáculos, nós precisamos ter fé em Deus. E a fé é algo que não se vê, como diz as Escrituras, mas é algo que faz a gente avançar, principalmente no entendimento e no conhecimento. Às vezes nós não entendemos algo que lemos na Bíblia, e eu acho que nesse momento devemos pedir a Deus para que Ele nos dê entendimento daquela palavra, nos dê sabedoria, e pela fé nós podemos acreditar que Deus fará isso. Porque, gente, é que nem quando eu preparo algum texto para ler para vocês e dizer o que eu aprendo. Eu tomo muito cuidado, porque a palavra de Deus, as Escrituras, se elas usadas de má fé, elas são fáceis de manipulá-las. Eu vou te dar um exemplo. Você pode ver muitas pessoas aí na internet falando de algo que está escrito na Bíblia para tirar vantagem, não é? E às vezes você encontra outros vídeos de outras pessoas falando daquela mensagem que a pessoa disse e confrontando elas também com a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que eu sou muito novo nesse quesito, tenho muito pouca experiência. O que me move a fazer isso é minha pequeníssima fé. É diferente aqui, eu estava até conversando com o Ney ontem e ele estava falando sobre esse assunto. Aliás, tem algumas pessoas perguntando sobre o Ney não está no canal Inspiração de Vida. Realmente, pessoal, de agora em diante, quem vai tomar a frente do canal Inspiração de Vida sou eu mesmo, Luiz Guilherme. Mas o Ney ainda está no canal Jesus Me Defenda e também no canal Ney Santos, que tem a palavra de hoje retrô. Então, se você quiser, continue nos acompanhando e acompanhe ele também naqueles canais. Então, estava conversando com o Ney e ele estava falando exatamente isso. Ele falou: Guilão, como tem gente que manipula a palavra de Deus para tirar proveito. A gente tem que tomar cuidado até com pessoas que leem textos grandes, que fazem algumas explicações,
porque se aquilo não tiver embasado no que Deus quer para nós, a gente cai em manipulação. Nós não podemos ser ignorantes. E de que modo eu falo ignorante? Ignorante não no sentido daquela pessoa que você fala qualquer coisa, ela retruca. Não. Ignorante é no sentido que nós temos que sempre buscar na palavra de Deus o que a gente ouve e aquilo que é nos passado, principalmente na internet. Porque a palavra de Deus, ela é completa. E ela tem várias pessoas que escreveram inspiradas por Deus. Então, se você pegar apenas um trecho, se aquilo ali não foi inspirado por Deus para você explicar, para você mostrar para alguém o que está querendo ser dito ali, você pode muito bem manipular o sentido daquela palavra, não é? É isso que eu tomo cuidado. Eu peço a Deus, Senhor, que o que eu falo seja simples e que seja verdadeiro. Por isso ainda tem muitos assuntos que estão na Bíblia que eu procuro evitá-los passar. Por quê? Porque eu não tenho know-how, eu não tenho tempo de casa. É diferente do Ney. O Ney, ele tem muitos anos que está ali na igreja pregando, aprendendo, comprando livro, participando de seminários, fazendo retiro, sem dizer na vida pessoal, nos momentos de aflições em que ele teve contato com Deus e sempre está tendo. Então, nessa parte, nós sempre tomamos cuidado. Mas eu queria que você me pegasse humildemente como exemplo. Qual exemplo? De uma pessoa que, apesar de não saber muito, está buscando saber. Porque se nós ficarmos olhando somente as pessoas que se destacam, as pessoas que estão no púlpito, que estão no altar falando de Deus, nós começamos a ficar acanhados e achamos que aquilo não é para nós. Só que na palavra está escrito, onde dois ou mais estiver reunido falando em meu nome, ali eu estarei. Eu quero até fazer uma comparação aqui, tomara a Deus que eu esteja certo. Se eu estiver errado, me perdoe, gente, me corrija. Mas às vezes, uma palavra sincera que você fala para uma pessoa na rua, num hospital, ou até em algum lugar em que ali não era primeiramente para ser de Deus, e você diz uma palavra de Deus, algo que anime alguém que está ali no chão, que está caído, ou alguém que está passando uma dificuldade financeira, ou alguém que está enfermo, alguém que perdeu um ente querido, e você diz uma palavra sincera que sai do seu coração e que está na palavra de Deus, aquilo às vezes vale mais que uma pregação de 1 hora ou mais inteira feita num altar sagrado. Pelo amor de Deus, gente, eu peço que vocês pensem nisso e que eu esteja, se eu estiver errado, que vocês me corrijam, que Deus me corrija. Mas eu acredito que a sinceridade, a humildade e o coração aberto para a palavra de Deus, quando ela é passada para outra, ela às vezes vale mais do que muitas palavras bonitas, mas que por trás daquilo está um vazio, não é? Então, gente, que vocês façam isso no dia a dia. Eu tenho certeza que a maioria que acompanha esse canal faz isso, compartilha a palavra de Deus, fala de Deus, mesmo que algumas pessoas recriminem. Eu sei que vocês não devem passar momentos fáceis quando às vezes compartilham uma palavra de Deus. Com certeza, se a pessoa não fala para você, ela fala por trás às vezes, nossa, fulano de tal não para de encher o saco me mandando essas palavras de Deus. Se eu quiser buscar Deus, eu vou na igreja, não preciso que ninguém venha falar para mim. Eu sei que vocês devem passar por isso, mas não desanime. Estejam sempre com o coração aberto para que Deus tenha a falar para vocês e sigam o seu caminho na fé. Resumindo isso, a fé é o que nos fortalece e nos faz seguir adiante, mesmo passando por dificuldades. E agora vamos fazer a nossa oração final?
Querido Deus, Pai bendito, ajuda-nos na nossa fé, que nós possamos crer que o seu momento, na sua hora, tu nos farás justiça. Senhor, olha para as nossas aflições. Senhor, olha para as nossas dificuldades, para os nossos problemas do dia a dia. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé, que nós possamos a cada dia buscar como sede que temos quando queremos beber água. Que a sua palavra nos sacia, que a sua palavra nos alimenta. Senhor, abençoe cada um que está agora seguindo essa oração. O Senhor sabe do que elas precisam. O Senhor conhece o coração de cada uma. Nós acreditamos que a tua palavra é verdade. Por isso apresentamos as nossas causas nas tuas mãos. Agora e pedimos, faça um milagre na nossa vida. Meu Deus, nós te pedimos isso em nome do seu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter acompanhado comigo a nossa palavra da noite. Se você não deu o seu gostei, não tem problema, faça isso agora. Dá o seu gostei, se inscreva no nosso canal, se quiser deixe um comentário e se tiver a intenção de adquirir o nosso livro digital Orações Milagrosas, o link está na descrição desse vídeo. Então vamos com Deus e que Ele nos acompanhe. Até mais!